Salve, salve, fofuras, tudo bem com vocês? Se você não me conhece ainda, muito prazer, meu nome é Gustavo Arturi, sou produtor musical, sou músico também, como a maioria dos produtores musicais são, nem todos são, tá? Já aproveita e me acha lá na rede vizinha, vamos ser amiguinho por lá, conversar mais de perto. E é o seguinte, esse aqui é um canal de apreciação musical, basicamente. Eu gosto de trazer assuntos positivos em relação à música, não ficar só criticando, falando mal das coisas que estão por aí, mas pelo contrário, falar bem das coisas que estão por aí, sejam elas de hoje ou de ontem, ou no caso da música de hoje, de anteontem. E é o seguinte, esse vídeo ele vem meio que como uma sugestão do meu querido João, que é um inscrito aqui do canal. Um salve pra tu, João. Ele me mandou como sugestão falar sobre a música Dreams, do Fleetwood Mac. E o engraçado é que eu já estava planejando falar não necessariamente só dessa música, mas do disco, o Rumors, de 77. Então o meu querido João, ele me deu essa sugestão, né? Tipo, pô, fala sobre a Dreams, né? E como o fato de ela estar usando ali Fá e Sol cria uma instabilidade que tem a ver com o título da canção, né? Que é Dreams. Cria uma sensação de sonho, né? Porque fica suspenso, você nunca pisa no chão, você nunca tem a resolução. Eu gostei muito dessa pré-análise dele aí e eu gostaria de me aprofundar um pouquinho mais, mas antes disso eu queria voltar pro ano de 77 e lembrar que esse disco ganhou o Grammy de melhor disco da época. Se eu não me engano foi o melhor disco, mas é um ano interessante porque tem um disco que foi lançado nessa época aí também, que era nada mais nada menos do que o Aja, do Steely Dan. Esse disco aí também é um marco e eu vou falar sobre ele no futuro. Steely Dan é uma dessas bandas que eu demorei pra consumir também. E eu ainda acho que assim, é meio coxinha assim, mas tem coisas incríveis ali. Em relação a áudio, pô, é um dos discos mais bem gravados da história, sem dúvida nenhuma, o Aja. E assim, na mesma época, temos um outro disco que também foi incrivelmente bem gravado, que é o Rumors, do Fleetwood Mac. Então eu quero deixar a sugestão pra vocês escutarem o disco inteiro, tá? Porque vocês provavelmente conhecem essa música que a gente vai falar rapidamente hoje, que é a Dreams. Ela viralizou aí nos últimos tempos por causa de um vídeo do TikTok, que aliás eu perdi o meu ódio pelo TikTok. No começo eu odiava o TikTok, eu ficava assim tipo, só tem lixo aí. Aí eu percebi que só tinha lixo porque eu não usava o aplicativo e toda vez que eu abria o aplicativo só vinha lixo pra mim. Eu demorei a entender que se você educasse o algoritmo, ele ia começar a te entregar só as coisas que você tem interesse de fato. E aí eu comecei a achar coisas incríveis na plataforma. Eu acho maravilhoso o tanto de conteúdo incrível que tem ali. Se você abre o teu TikTok e só vê porcaria, provavelmente é porque você é um porcaria. Fica a dica, tá? Mas enfim, teve esse vídeo famoso aí, né, do mano andando de skate, curtindo, tomando um suco e curtindo Dreams. E explodiu isso daí, né? Enfim, mistérios da internet. E aí essa música veio à tona de novo. Eu não vou poder colocar muitos trechos da música nesse vídeo, porque o YouTube é meio canalha nesse sentido, tá? Aliás, não é o YouTube, desculpa, são as gravadoras que são detentoras dos direitos autorais das músicas que a gente coloca aqui. Então o que acontece? Se eu coloco um trecho de uma música aqui no vídeo, a gravadora que é dona dos direitos autorais vai fazer um claim, um pedido, sei lá, para ou tirar o vídeo do ar ou para não monetizar o vídeo. Na verdade, assim, se esse vídeo gerar alguma receita, essa receita iria inteira pro dono dos direitos autorais. Por mais que eu só use, tipo, sei lá, 10 segundos de uma música num vídeo de meia hora, eles vão desmonetizar o vídeo inteiro. Pois é, aí nesse caso o YouTube é meio sacana também, porque ele tinha que criar uma ferramenta que, né, permitisse a gente divulgar essas músicas, falar sobre elas e poder usar elas como exemplo e poder, pelo menos, compartilhar a receita gerada pelo vídeo entre quem fez o vídeo e os detentores dos direitos autorais. Mas isso é um papo longo, quem quiser se aprofundar um pouco mais nesse papo, pode ficar atento aí aos vídeos do Rick Beato, porque ele é um dos caras que tá com essa briga aí já faz tempo. Mas é por isso, então, que eu não vou colocar muitos trechos da música, eu sempre vou colocar um trecho pequenininho, porque senão o YouTube vai lá e ou tira o meu vídeo do ar, ou não monetiza nada, e de um jeito ou de outro é ruim, né? Porque fazer vídeos consome bastante tempo e é justo que a gente consiga monetizar um pouco, né? Esse tempo todo. Mas enfim, Dreams. Estão ligados, né?
É por aí, né? Eu não lembro, assim, exatamente do que o... Será que é o Peter Green que toca essa guitarra nessa música? Não tenho certeza, né? Tinha 2 guitarristas na banda. Eu só lembro do Peter Green porque ele, né, inclusive gerou a mítica Greenie, né? Que é a guitarra, uma das guitarras mais famosas da história entre guitarristas, que é a Greenie, que hoje em dia está em mãos do senhor Kirk Hammett, do Metallica. Ele usa aquela guitarra que é a Greenie, em homenagem ao Peter Green, que era o primeiro dono que gravou esse monte de música famosa pra caramba com aquela guitarra ali, que depois foi pras mãos do Gary Moore, coisa pouca, né? E recentemente foi adquirida pelo Kirk Hammett. E, como diria o Joe Bonamassa, provavelmente é o melhor dono que a guitarra podia ter hoje, né? Porque ele ama muito aquela guitarra e é essa relação que alguém tem que ter com um instrumento, né? Você tem que merecer ela, não só porque você tem dinheiro para comprar, mas porque você realmente tem uma conexão com aquele instrumento. Enfim, assuntos para outro vídeo talvez também esse, né? Mas voltando para Dreams, então, como disse o meu querido João ali na mensagem que ele me mandou no Instagram, ela tem esse clima meio de sonho porque ela não resolve, né? E por que ela não resolve? Porque é o seguinte, toda música, assim, pelo menos toda música mais popular, músicas mais radiofônicas, vamos dizer assim, elas costumam ser tonais. Quer dizer que você tem lá os acordes e você tem uma melodia, você tem um ritmo, enfim, e todos os acordes e notas da melodia fazem parte de um tom, simples assim. Então, para isso, né, uma explicação rápida que eu posso dar para vocês é o uso do campo harmônico. Se eu pegar aqui, por exemplo, a escala de Dó, eu tô com um efeitinho no amplificador lá atrás, que é esse... um vibro, qualquer coisa, dá uma vibe, né, nesse som. Que, aliás, é meio que o efeito de um vibe também, né, pedal vibe, né. Tem vários, o Deja Vibe provavelmente é o mais famoso, mas tem vários, né. E o amplificador tá lá longe, eu tô com preguiça de ir lá desligar o efeito, então vocês vão ouvir com um efeito sim, ó. E a guitarra tá sendo captada por esse microfone apenas, tá? Por quê? Porque eu tô com preguiça de colocar o microfone lá no amplificador também, ou de ligar a guitarra direto na placa. O objetivo desse vídeo não é som de guitarra, então eu espero que fique bom o suficiente aí para traduzir a ideia, né? Então, o que acontece? Se eu pegar a escala de Dó, que todos nós conhecemos, né? Se você pegar essa escala e transformar cada uma dessas notas em acorde, você vai gerar um negócio chamado campo harmônico. E o campo harmônico, ele vai entregar, então, quais são todos os acordes que você pode usar dentro daquela música. Na verdade, assim, para chegar nessa conclusão, você precisa de bastante teoria, e para entender isso daí mais pra frente, você também precisa de mais teoria. Inclusive, se você tiver interesse em aprender essas teorias todas, eu tenho uma área de membros nesse canal aqui, onde a gente fala profundamente desses assuntos. Tem curso de harmonia e várias outras coisas que só os membros têm acesso lá. Então fica o convite, se você quiser dar uma olhadinha, vai estar na descrição do vídeo o link, tá bom? Então, assim, saiba apenas que se você for fazer uma música em Dó nesse momento, você tá nessa prisão tonal aqui, ó. Você vai ter os acordes Dó, Ré menor, Mi menor, Fá, Sol, Lá menor, Si meio diminuto, que é esse negócio estranho que eu vou substituir por um Sol com tônica em Si. Por quê? Porque sim. Mentira, tem explicação disso na área de membros. E aí o Dó pra fechar a conta de novo, né? Então eu posso fazer uma música já, se eu quiser pegar uma melodia aqui usando essa escala de Dó. Eu posso fazer uma melodia com ela e a harmonia, que são os acordes que eu vou acompanhar essa melodia, vão vir desse campo harmônico que foi gerado por essa escala, tá? Então, sei lá, vou criar alguma coisa aqui, ó. Deixa eu ver... Gostei disso aqui, bonitinho. Eu vou fazer isso 2 vezes. Já virou uma música. Mas instrumental? Não necessariamente. Pode colocar a palavra que você quiser naquela melodia, né? Sei lá, ó, tem uma luz azul aqui do lado. Olha a luz azul.
e vai tomar... Entendeu, né? Você pega a melodia da escala e você pega os acordes do campo harmônico que também foi gerado pela escala. E aí, nessa situação, o acorde que gerou o campo harmônico, que nesse caso aqui é o Dó, costuma ser o teu chão. Então, você pode brincar com vários acordes, mas você só vai se sentir assim em casa, vamos dizer assim, a hora que você toca o acorde de Dó, ou a relativa dele, que é o Lá menor, que seria a relativa menor, ou seja, o tom menor. Enfim, quando você está numa música tonal, você normalmente vai ter uma casa, vamos dizer assim. E a casa é o acorde ou nota que gerou o campo harmônico. Nesse caso aqui, Dó. Se você não dá essa nota, ou a menor que eu falei, se você fica passeando entre os outros acordes, mas nunca usa o acorde que gerou aquele campo harmônico, o que acontece é que a música fica num clima assim de não resolução o tempo todo. Pode ver, se eu pego lá uma música em Dó, vou pegar um exemplo que todo mundo que for mais velho aí vai conhecer, que é, sei lá, um Beatles. Eu tô tocando aqui Dó e Fá, e você vê que tá tudo em casa, porque toda vez que eu volto pra Dó, eu meio que chego em casa de novo. Até na parte B, quando ele vai lá pro Imagine all the people, vê que tá pedindo pra ir pra algum lugar. E aí ele vai pro Dó de novo, e aí tem o alívio daquela tensão, vamos dizer, né? Até na hora que ele não dá o Dó lá, depois que ele te surpreende, quando ele faz, né? Aí ele faz... Tá vendo? Ele ficou pedindo o movimento, mas aí em vez de ir pro Dó, ele foi pro Fá. Aí Sol de novo. E aí entregou o Dó, e aí chegamos em casa. Enfim, sempre que você usa o tom ali, o acorde que gerou o tom, você tem essa sensação de resolução, né? Na Dreams é muito louco porque a música está em Dó maior. Mas cadê o Dó na música? Porque só tem 2 acordes na música, Fá e Sol. Então, assim, alguém não treinado poderia achar que a música está ou em Fá ou em Sol. Né? E nenhum dos 2 casos funciona, porque se você tivesse em Fá, o segundo acorde teria que ser Sol menor, né? Por quê? Porque campo harmônico funciona assim, a prisão tonal, né? Então a música não está em Fá, porque o segundo acorde já é Sol. Ah, então a gente deve estar em Sol, né? Bom, na escala de Sol a gente sequer tem a nota Fá. Na escala de Sol a gente tem Fá sustenido, né? Então a gente não tá nem em Fá, nem em Sol. A gente tá numa situação modal. Já ouviu falar em modos gregos? Caso sim, massa. Caso não, eu tenho um vídeo. Esse não tá na área de membros, esse tá aberto. Você pode assistir a hora que você quiser. Vai estar na descrição também o link para esse vídeo sobre modos gregos. Se você quiser assistir ele depois para você entender melhor o que eu tô falando nesse vídeo aqui. Então o que quer dizer? Quer dizer que esse Fá e esse Sol, eles não fazem parte do campo harmônico nem de Fá e nem de Sol, então eles estão presos em algum grau que não é o principal grau do tom, que não é o principal grau do campo harmônico, ou seja, eu não estou entregando qual que é o tom. Por isso que ela tem esse clima meio aéreo, meio misterioso, meio de sonho, como disse o João, né? E repare que no campo harmônico de Dó, a gente tem os acordes Fá e Sol maiores, que inclusive essa é a dica pra gente saber, né, qual que é o tom da música. Todo o campo harmônico maior, ele só tem 3 acordes maiores, e a gente tá usando 2 ali na música, né, Fá e Sol. Então esse Fá só poderia ser primeiro, quarto ou quinto grau. Aí é só você pensar, se ele fosse primeiro, o segundo teria que ser Sol menor, então não é. Se ele fosse o quarto, ele seria 4 grau de Dó. No campo harmônico de Dó a gente tem o acorde de Sol? Temos, então achamos já. Eu nem preciso pensar no outro, né, no outro exemplo, mas caso eu quisesse pensar no outro exemplo, seria pensar no Fá como sendo o quinto grau de alguém, né, que seria o terceiro acorde maior que você pode ter no campo harmônico. Fá seria quinto grau de Si bemol, e no campo harmônico de Si bemol, o Sol seria o sexto grau, que teria que ser um acorde menor, então também não funciona, não é o quinto, ele só pode ser o quarto grau, ele é o quarto grau de Dó. Ou seja, eu estou tocando Fá e Sol pertencentes ao campo harmônico de Dó, mas eu não toco Dó em nenhum momento, então eu estou numa situação modal, né? Quais são o nome dos modos? O quarto grau é o lídio e o quinto grau é o mixolídio. Qual que é o acorde que você terminaria a música? Meio que nenhum dos 2 encerra a conta, né?
Ah, eu quero ir para algum lugar. Vamos pro Fá. Também não tem resolução aqui. Ficou no ar. Tanto num como no outro, você não tem resolução. A coisa fica meio etérea. E esse papo de não ter resolução me leva para uma questão também, que é uma teoria minha, tá? Mas é uma questão pessoal desse disco aí e, obviamente, dessa música aí. Que é o seguinte, o Fleetwood Mac, nessa época aí, eles estavam muito loucos, tá? Cheio de intriga dentro da banda, assim, porque rolou romance entre integrantes, aí eles brigaram, aí começaram a ficar com outras pessoas enquanto eles estavam na mesma banda. E aí um começou a escrever música pro outro. Tipo, mano, uma zona. Inclusive, essa zona ela é muito bem retratada numa série que é, fofinha, que chama Daisy Jones and the Six. Eu já fiz um vídeo recomendando essa série também. Vou deixar o link na descrição também pra você dar uma olhadinha depois. Mas é essa série aqui, ó. É muito massa e fica bem na cara que eles usaram o Fleetwood Mac como, assim, referência para criar a história fictícia do Daisy Jones and the Six. Mas enfim, então eles estavam num clima assim também de não resolução dentro da banda. Aliás, a gravação desse disco foi marcada por muita intriga, muita droga. Tem várias histórias malucas. No YouTube tem um monte de vídeo de gente falando sobre a gravação do Rumors, né? E do quão conturbado foi, porque os próprios integrantes, a Stevie Nicks, eu já vi uma entrevista do engenheiro de som que gravou o disco, não vou lembrar o nome dele agora, falando que teve que colocar um negócio escrito em cima da mesa de som, pedindo pra galera não cheirar cocaína em cima da mesa de som, porque caía pó dentro do mecanismo e podia estragar o equipamento, enfim, desse nível, tava uma zona. Então esse clima de instabilidade, ele tava presente na gravação desse disco, e a música traduz isso muito bem, na minha opinião. Esse efeito, né, esse som que eu tô emulando aqui na guitarra é muito legal, né? Esse como eu apontei no começo do vídeo, esse disco ele tá recheado de timbre muito bom, assim. O som das coisas está sensacional. O som da captação, né, da engenharia de áudio do disco é simplesmente fantástica. Now here you go again, you say. Você repara que tudo que está acontecendo ali na música é bastante simples. A levada da batera é super simples. O baixo, extremamente simples. Só tocando a cabeça dos acordes, seguindo o bumbo, fácil pra caramba. Tem uma tecla que entra também, bem simples. O que faz a música brilhar mesmo é a guitarra, que fica brincando com inversões, inclusive, desses dois acordes no momento, né? Ele faz tipo um lance assim... algo assim que ele toca, eu não lembro agora, depois eu procuro e coloco aqui no vídeo pra vocês. E tem essas frases bonitas, né? E eu acho que é tão legal porque ele aterriza em notas, né? Por exemplo... aqui ele aterriza na terça do Fá, né? Que é o acorde que está sendo tocado naquele momento. Aí aqui, ó, ele aterriza na sétima maior do Fá e deixa soando, né, a nona de Fá. Então, são intervalos bem ricos, né? O timbre da guitarra ali também certamente favorece muito para essa impressão. É simples, é tudo simples, mas essa é a beleza de um arranjo bem feito, sabe? Quando você tá numa banda, se todo mundo estiver tocando um monte de coisa ao mesmo tempo, vira uma zona. Esse disco é um excelente exemplo de músicos servindo a canção, porque você vê que todas as partes são simples, mas elas em conjunto fazem a cama perfeita para a coisa mais importante nesse disco, que é
a voz, né? Dona Stevie Nicks cantando que nem um anjo. It's only right that you should play. E sendo sustentada por essa cama fofinha criada pelos outros integrantes da banda, né? Baita bom gosto, assim, um disco extremamente bem executado em todos os sentidos. Essa é a minha dica da semana. Eu espero voltar aqui em outros vídeos falando de outras canções. Eu, no começo do canal, eu até queria fazer mais vídeos falando, assim, profundamente sobre outras canções, mas tem esse probleminha que o YouTube sempre me dá problema na hora de postar o vídeo. Eu já fiz 2 vídeos que eu não consegui postar, porque não era só questão de não monetizar o vídeo, eu não pude publicar o vídeo. Olha só que sacanagem. Você vai lá, faz um vídeo, fica 2 dias editando o vídeo, aí você posta o vídeo e o YouTube diz assim, não, é sinistro, né? Mas eu vou tentar voltar a falar mais de outros vídeos. Deixa o teu like nesse vídeo, se inscreva e se você quiser me ajudar de verdade, vira meu membro, porque é graças aos meus membros, inclusive, que eu posso me dar ao luxo de fazer um vídeo que não vai ser monetizado, porque eles são a minha cama fofinha que me sustenta. Então, sei lá, considere a ideia de se tornar membro também. E é isso, gente. Muito obrigado a todo mundo que ficou aqui até agora. Vocês são uns fofos e eu espero ver vocês no próximo vídeo, então, né? Então, um beijo e até lá. Tchau!